programa de hoje começando e você participa com a gente. Hoje não teremos entrevista, vamos mostrar para você e comentar também da pesquisa TCM-CDL-TS2 nas intenções de votos para o Legislativo. Ontem nós mostramos os principais números, mas ainda existem outros resultados que nós vamos ficar trazendo para vocês. Hoje, o que muita gente tem perguntado, as intenções de voto para o Legislativo. Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado Federal. Então, a gente traz para você, você pode participar do programa de hoje, tirar sua dúvida, dar a sua opinião através das nossas redes sociais. Nós temos o Twitter, @SenaPolíticoTCM, o facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e nas outras 9 cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, a gente vai falar sobre esses números, né, dessa pesquisa. São números interessantes, são números importantes. Quem gosta de política, quem gosta de ficar atento à cena política deve realmente acompanhar, né, esses resultados. Mas antes tem uma informação interessante. Mais uma vez o problema acontece. Pacientes com diabetes denunciam a falta de insulinas distribuídas pelo município. Agora a situação já dura mais de uma semana. A falta de insulina pode levar a situações graves de saúde. Marcos sabe disso. Ele é um dos pacientes que recebe a medicação distribuída no município. A questão é que a insulina está em falta desde o dia 12 de abril. Nós estamos novamente com uma outra falta que é da Novorap novamente. Desde o dia 12 que ela está em falta. E prometeram para a semana passada e infelizmente na semana passada passou mais uma vez para dia 23. É essa a expectativa. São insulinas mais caras, tá certo? E nós temos nesse programa 1.120, pelo menos na gestão anterior nos passou esse número. E são pessoas como carroceiros, diaristas, empregadas domésticas, gente da zona rural, quer dizer, gente que às vezes nem poder de argumentação tem, nem voz tem. Quanto mais recurso financeiro para bancar insulinas que custa 3 libras, custa em torno de R$180. Marco revela a preocupação por parte da rede de pacientes que depende do repasse da Secretaria Municipal de Saúde para conseguir ter acesso às insulinas. O grupo espera resolver a situação. Todas nossas ingerências com relação à gestão, seja ela qual for, é no sentido de normalizar, porque a falta de insulina, tenha certeza de uma coisa, basta conversar com 1 ou 2 endocrinologistas, é um decreto de morte. Situação realmente, vamos ver quantas vezes a gente já não relatou aqui para o nosso telespectador esta situação. Não somente na atual gestão, mas na gestão anterior também, nas gestões anteriores a gente relatou este problema de compra da insulina. É necessário que o poder público descubra onde está a falha para solucionar. Inclusive, este ponto da falta de insulinas foi por algumas vezes em entrevistas e discursos assunto de crítica de Alisson Bezerra a Rosalba Ciarline, e que na gestão dele isso não iria acontecer. A gente está vendo acontecer. Então, onde está a falha? Por que ninguém consegue regularizar e manter aí uma constância no abastecimento de insulinas para os moçoroenses que necessitam desses medicamentos? Não são medicamentos baratos e você viu aí o paciente, o representante dos pacientes diabéticos explicando para a gente a questão de morte, né? Vida ou morte para eles. Não é todo mundo que tem ali por mês mais de R$2.000 para gastar com medicamento, Vonúvio. A condição da pandemia acaba que trazendo foco para cuidados que a gente deve ter
com o coronavírus, né? A questão de leitos de UTI, a fiscalização de estabelecimentos comerciais, todo mundo fica atento ao que acontece quanto à pandemia. Mas outros problemas de saúde afetam a população. Um deles é com relação a esse cuidado que deve existir com os diabéticos de Mossoró. A Prefeitura se manifestou por meio de nota e informou que tem buscado melhorar o serviço e que a insulina tipo NovoRapid já não demora meses para chegar e que a Secretaria adquiriu a medicação antes do término do estoque, porém, não foi entregue pelo fornecedor. Segundo a Prefeitura, o novo lote deve chegar na próxima quarta-feira. Apesar de que não demora um mês, Carol, mas um dia já pode tirar a vida de uma pessoa em estado crítico, grave, quando a gente coloca aí a diabetes. Então, eu acredito que deve existir, né, precisa existir algum movimento, né, de previsão, de previsibilidade quanto à falta destes medicamentos. Tanto que a gente falou, tanto que a gente criticou na gestão passada e que muitos dos diabéticos achavam que não iria se repetir, né, neste novo momento, nesta nova gestão, está acontecendo. A gente entende a tramitação necessária para a aquisição de medicamentos de alto custo, a gente está falando de dinheiro público, a gente não está falando de dinheiro que a gente acha dentro da calça para comprar um confeito na bodega, não. A gente está falando de muito dinheiro e de dinheiro que precisa ser gasto com responsabilidade. Mas o mínimo de previsão deve existir para que nenhum só dia os pacientes fiquem sem esses medicamentos. Pois é, Vanúvio. Então, vamos continuar acompanhando e trazendo informações sobre esta situação que é realmente muito séria. Um outro assunto que você não pode deixar passar hoje é o novo decreto. A partir de amanhã começa a valer o novo decreto do governo do estado, certo? Com algumas modificações, viu, Vanúvio? Lembrando aí que dentre as modificações está a redução do toque de recolher. Até hoje é de 8 da noite às 6 da manhã. A partir de amanhã vai ser das 10 da noite às 5 da manhã. Então, às 10 da noite, o toque de recolher, não mais às 8. E o toque de recolher continua valendo aos domingos, mas com algumas exceções, viu, Vanúvio? A exceção aí do horário de 11 da manhã às 3 da tarde, quando as pessoas poderão sair para almoçar fora, para restaurantes, neste horáriozinho aí dos domingos e feriados, porque domingos e feriados, o toque de recolher continua valendo para o dia inteiro. É aquela coisa, Carol, eu estou respeitando o toque de recolher, mas eu vou almoçar num restaurante e tal, porque está aberto. Com muita gente. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Apesar de que o decreto fala na limitação de 50%, né? Agora vamos ver como é que vai ser essa fiscalização e essa furada de bloqueio para almoçar. Pois é, aí que a gente tem que observar a fiscalização. Cadê a fiscalização? Vai acontecer? Vamos buscar saber. Sobre as atividades religiosas, Vanúvio, fica permitida a abertura de igrejas, templos, espaços religiosos de matriz africana, espíritas, lojas maçônicas e estabelecimentos similares, inclusive para atividades de natureza coletiva, respeitadas recomendações de autoridade sanitária, especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, limitação de uma pessoa a cada 5 metros quadrados, a área do estabelecimento ou frequência não superior a 30% da capacidade máxima, ou que for menor, viu? Na hipótese de ter a presença de pessoas, quem fica responsável é o dirigente do templo ali por assegurar a higienização e o controle e o cumprimento das regras do local. Fica autorizada, Vanúvio, na vigência do toque de recolher, a realização de atividade de natureza religiosa de forma virtual, sem presença de público, e durante a vigência do toque de recolher, as atividades religiosas de natureza coletiva poderão ocorrer com a presença do público até às 3 da tarde, observada as restrições aí da realização destes protocolos. Então, vai poder acontecer aí, esta é uma mudança, vai poder acontecer aos domingos e feriados até às 3 da tarde, realizações
de cultos, missas e outras reuniões religiosas. Vanúvio. Nosso tempo já está acabando, vamos fazer um intervalo e aí sim, no próximo bloco você vê o resultado das intenções de voto dos moçoroenses para a Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado Federal. Daqui a pouco.